Comissão de Direitos Humanos visita casas de passagem na zona norte de Porto Alegre. Vereadores conferem a situação das famílias que vivem no local. Câmara aprova Plano Municipal de Cultura. Parlamentares também votaram favoráveis ao projeto de lei que institui o programa de metas da Prefeitura. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o assunto que abre o Jornal da Câmara de hoje é uma visita dos vereadores da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo Municipal às casas de passagem na rua Frederico Mendes, na Vila Farrapos. Os parlamentares foram acompanhar a situação das famílias que vivem no local. Segundo o relato dos moradores, a Prefeitura deu prazo até o mês de outubro para que as famílias deixem a área. A intenção do Executivo é construir unidades habitacionais no local. O problema é que muita gente não tem para onde ir. Nós, há 2 anos aqui, eles pegavam o meteiro para nós. Quando nós saímos daqui, nós vamos para nossa casinha. Eles não fazem aluguel social. Um monte de reunião que eu já fui, eles pegaram e falaram: quem quiser para cá aluguel social vai, quem não quiser fica aqui. Eu não estou contando casa, porque não aceito criança, é R$1.000, tem que dar calção por 3 meses, entendeu? Eu não estou conseguindo. A nossa situação está terrível, é o que tu está vendo aí, está caótica. Nós estamos dentro da água, né? Não temos, sem luz, totalmente no escuro, porque esses postes nenhum tem lâmpada. Para sair de noite, para chegar, tá terrível. E agora nós temos com a ameaça de sair ainda, de ser obrigado a sair na marra, sem ter para onde ir, porque não tem condições de pagar um aluguel. 450 não cobre um aluguel. Vão morar onde? Debaixo da ponte? Os vereadores da Comissão de Direitos Humanos estiveram no local para verificar a situação dos moradores. Uma reunião deve ser marcada com todos os órgãos envolvidos. Nós pretendemos fazer uma audiência na comissão em que a gente bote o DEMAB, a Defensoria Pública e os moradores, né, numa construção para que se acabe com essa ausência de democracia e esse autoritarismo que nós estamos vendo, né, em que o mesmo Estado que deixou as pessoas 9 anos aqui, né, sem as políticas públicas habitacionais prometidas no início desse processo de construção da casa de passagem lá em 2007, as políticas habitacionais não vieram, o mesmo Estado que colocou o povo aqui é o Estado que esqueceu durante 9 anos e que agora diz que tem que sair. A chuva que atinge a capital desde a última segunda-feira também causou transtornos na Câmara Municipal. As reuniões de outras comissões permanentes, marcadas para a última terça-feira, tiveram que ser canceladas por falta de energia elétrica. Alguns encontros devem ser reagendados. A Câmara Municipal voltou a funcionar normalmente nesta quarta-feira. Por 2 dias seguidos, os trabalhos ficaram prejudicados devido à falta de luz por conta da chuva que atingiu a cidade nas últimas horas. A presidência aqui da casa informou que uma empresa vai ser contratada para fazer a manutenção da rede elétrica do prédio. A medida deve prevenir os problemas que causaram o corte da energia. Nós temos um problema desse prédio ser um prédio que foi, na verdade, ocupado, então tem várias questões de manutenção e de questões que nós estamos buscando, né? Nós estamos fazendo agora contratação, já estamos desde março já buscando, através de um processo aqui na Câmara, de contratar uma empresa para fazer uma manutenção em toda a rede elétrica da Câmara para que a gente não fique à mercê das intempéries. Por causa da falta de energia elétrica, 4 reuniões de comissões permanentes marcadas para a última terça-feira precisaram ser canceladas. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente iria tratar sobre o Programa de Inclusão Produtiva. O assunto deve voltar à pauta da COSMAN no dia 18 de agosto. A Comissão de Educação e Cultura previa tratar sobre a Feira de Antiguidades. E a Comissão de Finanças e Orçamento tinha previsto um debate sobre o Plano de Mobilidade Urbana da capital. As 2 comissões devem voltar às pautas em agosto. A Comissão de Transportes e Habitação abordaria o uso de aparelhos de GPS em táxis de Porto Alegre. Ainda não há uma data definida para a realização do encontro. A Câmara aprovou nesta semana o projeto de emenda à lei orgânica do município que institui o programa de metas no governo municipal. O documento teve a assinatura do ex-vereador e atual vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e de outros 24 parlamentares.
Como o projeto é de emenda à lei orgânica do município, foram necessárias 2 votações aqui na Câmara de Vereadores. Para aprovação do texto, eram necessários 24 votos. No primeiro turno, 27 vereadores votaram favoráveis à proposta. Na última segunda-feira, o Prometa foi aprovado com 29 votos favoráveis e 1 abstenção. Na tribuna, o vereador Reginaldo Pujol explicou o motivo pelo qual preferiu se manter neutro na apreciação do texto. O parlamentar já havia se abstido no primeiro turno da votação. Eu apresentei da tribuna algumas restrições que eu considero fundadas. Acho que, apesar de extremamente meritório, o projeto está mal escrito. Não aceito como sendo o caminho para se evitar a demagogia, a irresponsabilidade, o compromisso não assumido e não cumprido. Proposto em 2012, o projeto foi desarquivado em 2013 pela vereadora Jussara Coni. A parlamentar falou da importância do prefeito eleito prestar contas das metas estabelecidas no plano de governo. De acordo com o projeto, o prefeito deve apresentar em até 90 dias após a posse o programa de meta dos 4 anos de governo. Botar a política num outro patamar, porque afinal, na campanha eleitoral se apresenta um projeto, enfim, aquele que é eleito, esse projeto ele está sendo cumprido, as suas metas, as suas diretrizes e as suas ações durante o período em que há o governo de 4 anos, e é isso que se trata o Prometa. Então, eu acho que para Porto Alegre é a 17ª capital do Brasil que já tem agora o plano de metas. Os vereadores da capital também aprovaram o projeto de lei do Executivo que institui o Plano Municipal de Cultura. 9 emendas e 2 subemendas também receberam votação favorável. Antes de ser votado, o texto foi discutido por parlamentares de oposição e da base do governo. Proposto pelo Executivo, o Plano Municipal de Cultura estabelece orientações às políticas públicas da área para os próximos 10 anos. Após acordo das bancadas, o texto foi aprovado por unanimidade. Vereadora do Partido dos Trabalhadores, Sofia Cavedon falou das conquistas alcançadas através de emendas. Segundo a parlamentar, uma das proposições compromete o governo a construir as metas e estratégias do plano em conjunto com o Conselho de Cultura. Sofia também falou dos recursos obtidos. Apresentei o ano passado, em agosto do ano passado, colocando que o plano determine um incremento de percentual e uma vinculação ao percentual do orçamento. Em 5 anos chegarmos a 1,5% dos recursos do orçamento da prefeitura, das receitas, e em 10 anos chegarmos a 3% das receitas da prefeitura vinculadas à cultura, que hoje a gente tem menos de 1%. 6 emendas propostas por vereadores da base do governo também foram aceitas. 4 alterações são de autoria do vereador Elisandro Sabino. As emendas elas são específicas, tanto no que diz respeito à destinação de recursos voltado para as periferias, que hoje se contempla 16 centros culturais nas regiões mais centrais da cidade. E o que nós buscamos é justamente que isso seja estendido aos locais mais longínquos, não apenas no que diz respeito à questão de recursos, mas também no que diz respeito à questão da da estrutura. Conseguimos mais uma vez fazer uma costura com a situação e a oposição, porque entendemos que as emendas que estavam sendo colocadas tanto pelos nossos vereadores da base quanto da oposição eram boas emendas e melhorariam o Plano Municipal da Cultura, inclusive trazidas pelas lideranças e os ativistas da cultura. Então, hoje quem ganha é a população que vai ter melhores serviços prestados da cultura para a cidade de Porto Alegre. Os parlamentares da capital aprovaram ainda o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a contratar operações de crédito junto a bancos oficiais que oferecerem as melhores opções de taxas de juros e tarifas. Desde outubro de 2014, a Prefeitura era limitada a buscar recursos somente no Banco do Brasil. A operação de crédito já foi feita pelo município em outubro do ano passado. O documento apreciado nesta segunda-feira se refere a uma alteração no texto do projeto. Na ocasião, o município estava autorizado a realizar operação de crédito junto ao Banco do Brasil para modernizar o sistema de administração tributário da Prefeitura. Conforme o vereador Ayrton Ferronato, líder do governo no ano passado, o projeto apreciado nesta segunda-feira apenas retira o termo Banco do Brasil como credor do financiamento. O projeto autoriza o governo a pedir empréstimo.
Só que quando nós votamos, nós autorizamos o governo a pedir empréstimo junto ao Banco do Brasil. Só com o Banco do Brasil. E a partir das discussões e pesquisas aí, o governo chegou à conclusão de que é possível conseguir empréstimo mais barato em outras instituições públicas. Isso significa em outros bancos. O que nós votamos agora? Nós votamos a retirada da expressão Banco do Brasil. A bancada de oposição da Câmara Municipal demonstrou preocupação com a prestação de contas da Prefeitura. Para o vereador Engenheiro Comaceto, não há clareza sobre a destinação do capital obtido pela operação de crédito. Todos nós somos a favor da modernização para a arrecadação tributária. Porém, há alguns anos atrás, o governo Fortunati mandou um projeto para essa casa, arrecadou 5 milhões de reais para aplicar o Sistema Integrado de Arrecadação Tributária, SIAT. Esse programa, esse recurso foi mal aplicado, não foi utilizado, o recurso foi pelo ralo e não teve nenhum resultado efetivo e prático na arrecadação do município. Agora o governo pede para requalificar um projeto já existente para contratar mais 20 milhões para o PEMAT, com a mesma finalidade. Não é tão simples como se imagina tu tomar numa cidade do tamanho de Porto Alegre, com 5 bilhões de receitas, tu ter um programa de computador para simplificar o assunto, que alcance todos eles, sintetize num só. O que acontece? O programa está sendo operado com algumas deficiências, que são talvez normais. Só que, na verdade, como não está 100% em operação, a oposição está criticando, é o papel deles. Outro projeto aprovado pelos vereadores inclui o Dia do Rock no calendário oficial de datas comemorativas de Porto Alegre. O projeto é de autoria do vereador Professor Garcia. Com a aprovação unânime na última sessão plenária, o Dia do Rock passa a fazer parte das datas comemorativas oficiais da capital. A data é celebrada mundialmente no dia 13 de julho. Conforme o parlamentar, a inclusão do Dia do Rock no calendário do município tem como objetivo fomentar a realização de eventos culturais em espaços públicos. O Dia do Rock ele já é hoje um conceito mundial em vários lugares do mundo. Ele tem essa relevância, ele começou com uma visão solidária ao povo sofrido da África. Depois ele teve uma introdução muito forte na Inglaterra e depois concomitante nos Estados Unidos. E Porto Alegre tem também o seu meio cultural, a sua diversidade, e é importante que nós também incluíssemos nesse calendário. O projeto foi sugerido ao parlamentar por músicos da capital, liderados por Duda Calvin, vocalista da banda Tequila Baby. Na segunda-feira, os grupos também marcaram presença na Câmara Municipal em frente ao plenário Otávio Rocha. Além de acompanhar a votação, eles aproveitaram o espaço para celebrar a data e o rock gaúcho. A gente conhecia o professor Garcia, né? E ele tinha feito uma lei que os shows internacionais, quando acontecem em Porto Alegre, tem bandas locais abrindo o show. E a gente pediu uma audiência com ele, né? E falou assim, olha, a gente não consegue comemorar o Dia Mundial do Rock em Porto Alegre com eventos ao ar livre, porque isso não está no calendário de eventos do município. E ele falou, então vamos botar. E a gente falou, então vamos botar. Para no ano que vem a gente ter eventos ao ar livre e de graça para a população. A gente precisa criar projeto de cultura para isso, né? Vai ser um ano de bastante trabalho, mas vai ser bacana. Os parlamentares aprovaram ainda 3 moções. A primeira moção aprovada é de autoria dos vereadores do PSOL, Fernanda Melchiona e professor Alex Fraga. O texto é em solidariedade à greve dos técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal das Ciências da Saúde e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul.
Quase 2 meses em greve, diante da intransigência do governo em apresentar uma proposta de melhoria das condições do trabalho, de, enfim, reposição no mínimo da inflação e a garantia de aumentos para a categoria, mas, sobretudo, uma greve que defende a educação pública. Educação que teve mais de 10 bilhões de corte, que tem um contingenciamento de até 75% das verbas da pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os estudantes estão tendo aula nas escolas estaduais diante da interdição de 3 prédios da nossa universidade, então é uma situação muito grave. Também foi aprovada a moção de solidariedade à abertura da CPI da Petrobras. A proposta é de autoria do vereador Cláudio Janta. Segundo o parlamentar, atualmente, o país vive o período de maior corrupção da história política moderna. Na mesma tarde, foi aprovada a moção de repúdio ao governador, ao secretário de Segurança Pública e ao comando da Polícia Militar do Paraná. Segundo a autora da proposta, a vereadora Jussara Coni, o texto foi apresentado devido ao tratamento violento dado aos professores em greve no mês de abril. 25 vereadores votaram a favor da proposta e 5 se abstiveram. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!